Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta aberta desta terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Está no ar, eu sou o Odilon Araújo, este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você sempre ligadinho na nossa programação todas as tardes, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com os destaques do jornal desta terça-feira. A gente vai falar hoje sobre a guerra na Ucrânia, já são 62 dias de invasão das tropas russas à Ucrânia e há aí o alerta dado pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, sobre o risco de um conflito nuclear e de uma terceira guerra mundial. No jornal de hoje também nós vamos falar sobre o Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central, que aponta projeção com nova alta de inflação para este ano de 2022 e avanço também para as taxas de juros no nosso país. A Prefeitura do Rio anunciou hoje a proibição do uso de caixas de som nas praias da capital dos cariocas. E um susto no Nordeste, o pescador foi envenenado ao encostar numa espécie rara de peixe que tem aparecido em várias praias da região. Também no programa de hoje a gente deixa você por dentro de todos os jogos dessa noite dos times brasileiros na Libertadores da América. Fique ligadinho com a gente, pauta aberta desta terça-feira já está no ar. O Banco Central divulgou hoje o Boletim Focus, que mostra a projeção de um novo avanço para a inflação deste ano, que, de acordo com análises do mercado financeiro, vai passar dos 7%. O documento reúne uma projeção das principais instituições financeiras do país. A alta prevista não é apenas para a inflação, mas também para as taxas de juros. De acordo com o Boletim Focus, a inflação, que é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, deve fechar o ano de 2022 com a taxa de 7,65%. Essa é a 15ª vez consecutiva que a projeção da inflação sobe. Na semana passada, o índice era de 7,46%, enquanto 4 semanas atrás, o número era de 6,86%. A projeção para os próximos anos também foi reavaliada. Em 2023, o mercado prevê a taxa em 4%, e para 2024, a previsão atual é de 3,20%. Além da inflação, o boletim também revela uma tendência de alta na Selic, que é a taxa básica de juros. Os analistas do mercado financeiro preveem que este ano deve encerrar a Selic em 13,25%, enquanto a estimativa do mercado econômico para este ano avançou de 0,50% para 0,65%, o produto interno bruto reduziu de 1,30% para 1% em 2023. E hoje a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu proibir o uso das caixinhas de som nas praias cariocas. Quem desobedecer esse novo decreto deve ter o aparelho apreendido. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou hoje o decreto que proíbe o uso de quaisquer meios de amplificação sonora que causem poluição auditiva nas faixas de areia da cidade. De acordo com o decreto, a utilização das caixas de som só está liberada para a promoção de atividades desportivas ou de lazer e outros eventos permitidos pela Prefeitura. A Guarda Municipal deve monitorar o cumprimento do novo decreto e quem não obedecer o texto deve ter o equipamento recolhido pelos agentes. Na tarde de ontem, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente a arma dele no aeroporto de Brasília. E por pouco esse disparo não acertou uma funcionária. O disparo ocorreu no aeroporto de Brasília. Uma funcionária da Gol, que estava em um guichê vizinho, foi atingida por estilhaços, mas sem gravidade. Segundo o depoimento prestado pelo ex-ministro à Polícia Federal, o disparo aconteceu após a tentativa de separar no balcão de check-in a arma do carregador, que estava dentro de sua pasta. As regras da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, determinam que esse procedimento deve ocorrer em um local específico. E em Brasília, esse espaço fica na sala da PF, localizada no desembarque doméstico. Ainda em depoimento, Milton Ribeiro afirmou que chegou ao balcão da companhia aérea por volta das 17 horas e que, ao abrir sua pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador, dentro da própria pasta, momento em que ocorreu o disparo acidental.
Abre aspas. Como havia outros objetos dentro da pasta, o local ficou pequeno para manusear a arma. Fecha aspas, disse o ex-ministro. Já a sua defesa disse que ele tem porte de arma e registro de caçador, atirador desportivo ou colecionador. Informou ainda que o ex-ministro estava despachando a arma porque está se mudando de Brasília para São Paulo, depois de deixar o ministério. Fato é que foi um susto imenso, né, no aeroporto, não apenas para os funcionários que estavam ali mais próximos, mas para todos os usuários, né, do aeroporto de Brasília, um disparo de arma de fogo assim ocorrer acidentalmente, como aconteceu com o ex-ministro da Educação. E no nordeste do país, um pescador sofreu um acidente inusitado. Ao pisar numa espécie rara de peixe, ele teve convulsões e 2 paradas cardíacas. O pescador pisou num peixe-leão. Isso aconteceu na praia de Bitupitá, em Barroquinha, no interior do Ceará. Acidentes como este só foram registrados em aquários, pois a espécie é rara. O pescador pisou no animal e começou a sentir dores, convulsões e teve 2 paradas cardíacas. Segundo biólogos, o peixe-leão é altamente venenoso e já foi encontrado em vários locais do litoral cearense, inclusive em pontos turísticos famosos como Jericoacoara. Este é o primeiro caso de acidente com essa espécie registrada no mar brasileiro. O pescador, de 24 anos, ficou internado durante 6 dias e já saiu do hospital. Ainda de acordo com biólogos, o peixe-leão é venenoso e prejudicial para o turismo, pesca e economia. Ele pode soltar veneno pelas nadadeiras dorsais. Um detalhe importante é que ele não possui predadores naturais e se reproduz rapidamente. Só este ano, os setores de pesquisa marinha encontraram 8 destes animais em água rasa. Pesquisas revelam que o peixe-leão é agressivo, peçonhento e tem 18 espinhos venenosos. Caso alguém tenha contato ou veja o peixe-leão em águas brasileiras, deve informar o Sistema Integrado de Manejo de Fauna, o CIMAF, do IBAMA, ou entrar em contato com o Programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, do Ceará. É uma situação bem preocupante, né? Tá dado esse alerta, é um peixe que ocorre em águas brasileiras. Ele é raro, mas ele ocorre principalmente em praias do Ceará e tem essa característica aí de envenenar, né? As pessoas que tocam nele, ocorreram 2 paradas cardíacas com esse banhista aí. Infelizmente, que bom que ele já está recuperado. A gente vai falar agora do temporal que atingiu o noroeste do Paraná, né, nos últimos dias, aí, no último fim de semana. Esse temporal atingiu várias cidades, causou muitos estragos e até agora gera transtornos para os moradores. Em Maringá, por exemplo, 116 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica no sábado. Esse número vem caindo, claro, mas até neste momento, aproximadamente 9 mil consumidores ainda estão sem energia. E nesse momento a solidariedade está se fortalecendo entre a população. A nossa equipe encontrou uma residência que está servindo de ponto de carregamento de celulares. Quem vai contar essa história para a gente é a Luciana Macedo. Muito boa tarde para você, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, olha, desde sábado, milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica aqui em Maringá por conta, né, do temporal que acabou aí derrubando muitas árvores e também danificando a rede elétrica em diversos pontos da cidade. E nesse momento tão difícil em que muitas pessoas estão sem a energia elétrica, que é tão necessária, né, pro nosso dia a dia, muitas pessoas acabaram mostrando aí a sua solidariedade. Um exemplo disso é aqui onde nós estamos. Aqui nessa residência, o proprietário dela criou um ponto de carregamento de celular sem custo algum. É isso mesmo. E o dono da casa não está aqui agora, mas o Fábio é sobrinho dele e vai explicar pra gente como é que foi que surgiu essa ideia. Desde sábado, então, quando a cidade ficou sem energia, vocês estavam sem energia, seu tio já teve a ideia, foi isso? Sim, exatamente. Logo no sábado de manhã, eles estavam arrumando a passagem aqui na calçada, mas que não tinha como passar. E daí eles estavam pensando, bom, a gente é o único que tem energia aqui, o que a gente pode fazer para ajudar? E daí eles pegaram aqui, colocaram a mesa, eles puxaram a extensão para poder carregar o celular para pelo menos avisar, né, que tá tudo certo, que não teve ninguém ferido. E daí foram vendo que estava chegando gente, já colocaram a tenda para ninguém tomar sol, colocaram água. Daí, dentre sábado e domingo, aí passou mais ou menos mais de 150 pessoas por aí.
Olha só que iniciativa bacana nesse momento tão difícil, né, para as pessoas. E o Pedro, ele é um dos vizinhos aqui da residência, já usou aqui o ponto para carregar o celular dele também. E agora você está ajudando a tomar conta da tenda, é isso? Isso. Eu sou muito amigo do Fábio, que é o sobrinho do dono. Daí a gente mora aqui perto mesmo. E a gente agora está cuidando, por causa que infelizmente não pode estar aqui no momento. Daí a gente cuida, a gente deixa sempre água, fica vendo também para ninguém roubar, assim, fica vendo de quem que é o celular. Então, cada um traz seu carregador, cada um fica responsável de cada um pegar o seu próprio carregador. E dessa forma todo mundo vai se ajudando. Isso. E olha só, desde sábado, né, como eu falei, centenas, milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica nas suas residências. E aí um desses pontos assim de solidariedade que a gente tem encontrado, que a gente viu, é esse aqui, onde os vizinhos vêm e acabam colocando o seu celular para carregar. Como que é o nome do senhor? Márcio. Seu Márcio, o senhor também está usando aqui o ponto para carregar, também descansando, sentadinho, já tomou uma água? Com certeza. Desde sábado a gente está aqui e contribuindo também um pouco, né? Aproveitando da bondade do seu carro e aproveitando também carregar o celular da gente. Um momento como esse é bonito ver gestos de solidariedade, né? Sim, com certeza. E as amizades que a gente não tinha muito, e os pessoal que ficaram em casa na época da pandemia, então vieram. A gente conseguimos, como se diz, conversar, bater papo, o que foi aconteceu nessa pandemia, as coisas, foi a divulgação nossa, né? Graças a Deus o estrago foi bem materiais, mas nós estamos com saúde, graças a Deus, tudo bem. Tá certo. Muito obrigada, viu? Então é isso, Odilon. A energia ainda não foi restaurada 100% aqui em Maringá. Ainda existem muitas unidades sem energia elétrica. Aos pouquinhos tudo está sendo restabelecido. Mas enquanto isso, quem ainda não tem energia em casa e de repente precisar carregar o celular, já sabe que pode contar com a solidariedade maringaense nesse momento. Eu volto com você. Muito legal, hein? A solidariedade aparecendo aí, a turma pensando no próximo, deixando disponível aí um pouquinho de energia elétrica para ajudar a carregar tantos celulares aí de moradores próximos que não estão tendo acesso à energia elétrica. E ele destacou ali, né, um dos moradores, falou sobre até as novas amizades que vão surgindo com essa nova opção aí para carregar os celulares. E a força-tarefa da Prefeitura de Maringá segue com os trabalhos de remoção de galhos, desobstrução de pontos interditados e orientação da população nesta terça-feira. A mobilização reuniu, né, desde o começo do dia, mais de 650 servidores de várias secretarias, também voluntários e 50 maquinários. Até o momento, quase 800 toneladas de materiais, como galhos e troncos, foram recolhidas. Os trechos com maior fluxo foram liberados já no domingo, para garantir a circulação do trânsito de veículos. Outras vias continuam sendo desobstruídas, conforme evoluem aí os trabalhos da Prefeitura de Maringá e também da Copel. Vamos falar disso que nos acompanham, principalmente nesta época. Maio, junho e julho estão chegando e com esses meses o frio, né, no sul do país. Para muita gente, o nariz já começa a escorrer, a tosse incomoda mais e, consequentemente, um aumento de casos aí ligados às doenças respiratórias entre a população. O Sérgio Júnior, nosso repórter, traz todos os detalhes para a gente aqui no sul do país. Boa tarde, Sérgio. Olá a todos que nos acompanham, principalmente nesta época do ano, começo de maio, junho, julho, as doenças respiratórias surgem novamente. As bactérias, os vírus que ficavam de escanteio durante o ano, principalmente agora na região sul, voltam. E para falar mais sobre isso e principalmente dos cuidados, eu estou aqui com a infectologista Marion Burger, da Secretaria Municipal de Curitiba. Doutora, como se cuidar nessa época do ano? A gente tem que voltar a lembrar todos aqueles cuidados que a gente teve durante a pandemia e acrescentar também, relembrando que antes mesmo da pandemia, nessa época de outono e inverno, a gente sempre conversa sobre as alergias, rinite, bronquite, asma e também sobre a gripe, agora a Covid, as meningites, o sarampo, todas essas doenças que são
transmitidas por via respiratória, que, como você já salientou, nessa época do ano, elas aumentam a incidência porque é a época que a gente fica mais juntinho, a gente fica mais fechado, areja menos os ambientes por causa do frio. Então, principalmente no sudeste e sul do Brasil, que a gente tem mais acentuadamente esse aumento das doenças, principalmente infecciosas, respiratórias, nós temos que tomar os cuidados de, além de higienizar as mãos com álcool gel ou lavar com água e sabão sempre, evitando tocar a boca, o nariz, a gente tem a etiqueta respiratória, isso é, nunca tossir ou espirrar na palma da mão, sempre no cotovelo ou então dentro da roupa para não estar espalhando esses agentes infecciosos aí no ambiente, infectando outras pessoas. Da mesma forma, uma coisa que nós temos que manter como uma verdade daqui para frente com a pandemia da Covid é de que toda pessoa que esteja espirrando, tossindo, com febre ou com uma infecção respiratória, ou não saia de casa, ou se sair, use máscara. E deve usar a máscara cobrindo nariz e boca para evitar exatamente de espalhar esses vírus e bactérias para outras pessoas. Nós temos nessa época do ano de inverno um aumento não só dos casos de gripe, mas também dos casos de meningite. E nós temos vacina para muitas dessas doenças. Por isso, a campanha de vacinação também é muito importante e essas vacinas têm que ser feitas antes que esses vírus voltem a circular. Não adianta depois de já estar em meio a um surto a gente querer vacinar. Nesse momento em que nós ainda não estamos com grande circulação de um só vírus, é que a gente tem que prevenir essas infecções. Então, vamos lá, fazer vacina de sarampo, fazer a vacina da gripe, fazer a vacina contra o meningococo C, a vacina do pneumococo, todas essas vacinas estão na rotina também das criancinhas e agora nesse mês de abril e começo de maio, é muito importante relembrar todas essas vacinas do calendário habitual para evitar que nós tenhamos surtos dessas outras doenças daqui para frente. E o principal agora com a Covid-19 é mais uma doença que a gente tem que cuidar mesmo. Isto. Não é pelo fato das pessoas não estarem usando máscara que a gente tem que jogar por terra todos os conhecimentos que adquirimos durante a pandemia. Então, a máscara é mais um cuidado que a gente pode e deve ter simplesmente para proteger as outras pessoas e proteger a si mesmo, mas os cuidados de ventilar bem os ambientes. Então, mesmo naquele dia frio, chuvoso, abra umas 3, 4 vezes a tua casa por meia hora para trocar esse ar do ambiente e espalhar, jogar para fora os vírus e bactérias que tenham se acumulado nesse ambiente fechado. Da mesma forma, toda pessoa com sintomas respiratórios deve realmente evitar de estar junto com outras pessoas para não estar espalhando essas infecções. Essas pessoas também que estejam com sintomas respiratórios e que tenham um diagnóstico da Covid, tem que lembrar que esse é um vírus que não só veio para ficar, mas é um vírus muito mais contagioso. Então, essa contagiosidade do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é maior do que dos vírus dos resfriados e da gripe e mesmo das outras bactérias que se transmitem pela saliva, pela tosse. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, além de vacinar todas as pessoas que têm direito e a possibilidade de receber a dose de reforço da vacina. Além disso, também os cuidados gerais, que é evitar aglomerações, evitar de transmitir qualquer infecção para outra pessoa. Tá aí, então vamos nos cuidar, nos prevenir, porque a doença, o vírus, não é brincadeira. Eu volto ao estúdio. Veja no próximo bloco os 62 dias de guerra na Ucrânia. O mundo em alerta depois das declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia. Sergei Lavrov fez acusações à OTAN pela ajuda que ela dá à Ucrânia e disse que o mundo está mais perto de um conflito nuclear. O dia também foi marcado pela visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, levando um apelo de paz a Moscou.
Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país, 5h02 da tarde agora. Nosso assunto é a guerra na Ucrânia, né? Os fortes ataques ao leste do país continuaram nesta terça-feira. Já são 62 dias de guerra, um dia que ficou... E essa terça-feira, né, foi um dia que ficou marcado aí pela repercussão. As declarações do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, fez acusações à OTAN, disse que o mundo está mais próximo aí de um conflito nuclear. E eu vou trazer aqui no nosso telão Jucinei Cardoso, nosso correspondente direto de Roma, para trazer as informações sobre essas declarações, sobre como isso repercutiu pelo planeta. Boa noite para você, Jucinei. Declarações duras aí, hein, do ministro das Relações Exteriores da Rússia. Boa tarde para você, Odilon. Boa tarde a todos aí no Brasil. Realmente, não foram declarações em tom de ameaça, mas certamente acenderam aí um sinal de alerta, não só na Europa, mas no mundo inteiro, né? O Sergei Lavrov disse que a Rússia está se esforçando aí ao máximo para reduzir o risco de uma guerra nuclear, mas que esse perigo é real, sério e que não pode ser subestimado. Aliás, essa não é a primeira vez que o Sergei Lavrov fala sobre esse tema. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, em março desse ano, antes daquela segunda rodada de negociações ali em que a gente esperava um acordo de paz que acabou não vindo, ele já tinha trazido isso à tona na época como uma resposta às sanções que os Estados Unidos, países do Ocidente e também países do bloco europeu tinham anunciado em relação à Rússia em função do início dos conflitos, em função da invasão da Ucrânia. Nesse momento, essa manifestação dele vem não só como uma reação a esses frequentes aportes de armas que vêm sendo feitos pelos Estados Unidos e países parceiros, mas também a uma decisão recente do Departamento de Estado norte-americano que emitiu aí uma declaração de emergência aprovando uma venda de 165 milhões de dólares em munição para a Ucrânia. E esse pacote, Odilon, inclui inclusive cartuchos de munição fora do padrão que sequer são regulados pela OTAN. É claro que, diante de todo esse cenário aí, houve uma troca de acusações, de farpas e, por exemplo, o porta-voz do Pentágono, o John Kirby, disse que a declaração, a reação do chanceler russo é exagerada. Mas o próprio embaixador da Rússia nos Estados Unidos, o Anatoly Antonov, disse que o que os americanos estão fazendo nesse momento é jogar gasolina no incêndio. Uma declaração, inclusive, que se assemelha muito a palavras que foram utilizadas pela diplomacia chinesa semanas atrás, acusando os Estados Unidos de estarem fomentando a guerra em vez de encontrarem aí um caminho de paz, né? De acusações não cessa, né? Desde o início dessa guerra. Ô, Jucinei, o secretário-geral da ONU esteve hoje em Moscou, né? Antônio Guterres, logo no começo do encontro com Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, falou sobre a necessidade do mundo para um acordo de paz. E também havia uma agenda com o presidente Vladimir Putin, né? Sem tantas esperanças. Exatamente. Nessa agenda que o secretário-geral da ONU teve com o Sergei Lavrov, ele deixou claro que estava indo a Moscou como um mensageiro de paz, né? Aliás, ele disse que essa agenda tinha aí como objetivo salvar vidas e reduzir o sofrimento, principalmente da população. Por isso mesmo é que ele pediu, entre outras coisas, a criação de corredores humanitários que sejam efetivos e que sejam respeitados por todas as partes, né? E também a criação de um grupo de contato humanitário reunindo não só Rússia e Ucrânia, mas também as Nações Unidas. Aliás, ele disse que a ONU está disposta a oferecer aí toda a ajuda possível, todos os recursos logísticos e humanos para poder fazer o enfrentamento dessa situação, pontuando inclusive a situação de Mariupol, que a gente trouxe ontem aqui, porque é uma das situações mais drásticas, né? Mas quando o Sergei Lavrov foi fazer a sua manifestação logo após o discurso do secretário-geral da ONU, a gente percebeu que existe aí uma diferença absurda no tom da conversa entre os dois, né? Ele voltou a acusar a ONU, inclusive, e disse que a organização tem violado as regras elementares da Carta das Nações Unidas no decorrer dessa guerra aí na Ucrânia. A informação que a gente tem aqui na quinta-feira, o secretário-geral da ONU volta a ter um novo encontro, só que dessa vez com a diplomacia ucraniana em Kiev, Odilon. São olhares para esse conflito muito diferentes, né, Jucinei? E interpretações do que está acontecendo na Ucrânia também muito distantes, por isso os discursos não se batem, parecem não convergir e a paz parece distante. Hoje na Alemanha, ministros da Defesa da OTAN e também de outros países, outros 12 países, se reuniram, né, para discutir sobre novo apoio militar à Ucrânia que está sendo ocupada pela Rússia. Traga os detalhes, por favor, Jucinei.
Bom, durante esse encontro que aconteceu na Alemanha, o país sede anunciou aí a entrega de novos veículos blindados para o exército ucraniano, né? Seguindo um percurso que vem sendo traçado aí pelos Estados Unidos. Como a gente mencionou ontem, os americanos anunciaram mais de 700 milhões de dólares em novos investimentos para aquisição de armas e munições, e a Alemanha hoje repete esse mesmo movimento, né? Nesse encontro que foi feito a convite dos Estados Unidos e que, como você falou, reuniu os ministros de defesa dos países que fazem parte da Organização do Atlântico Norte, né? A intenção é justamente reforçar essa capacidade militar de Kiev. E durante esse encontro, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que ontem esteve reunido juntamente com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, voltou a dizer que a Ucrânia tem sim condições de vencer essa guerra, desde que tenha, evidentemente, os equipamentos corretos. E aí reforça esse discurso que os Estados Unidos vem fazendo nos últimos tempos, acompanhados, evidentemente, desse movimento de fornecimento de armas ao exército ucraniano, Odilon. Tá certo. Jusinei, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Pauta Aberta. A gente vai voltar a se falar ao longo dessa semana. Muito obrigado pela sua participação. Ótima noite para você. Gente, terminada a nossa conversa com o Jusinei, ainda quero trazer informações importantes dessa guerra. Hoje na Moldávia, o governador da região de fronteira ali, ele falou sobre ataques que ocorreram, falou-se em ataques terroristas na Moldávia. Nós temos inclusive imagens, né? A Moldávia é um país aliado à Rússia, é muito perto do Mar Negro e fica perto de Odessa, que fica ali naquela região de fronteira. O governo da Moldávia, é importante a gente destacar, ele apoia o governo da Rússia. Seria esse um ataque estratégico de forças ucranianas? O governo da Ucrânia, até este momento, não confirmou, né, que foi autor dos ataques que ocorreram, destruíram essas torres aí de comunicação muito perto da fronteira com a Ucrânia, né, na região sul ali do país. Também hoje, do outro lado, não na Moldávia, nós também temos imagens, o governo da Rússia informou que ataques durante a madrugada no leste do país, que eles não cessam, aproximadamente 500 militares ucranianos foram mortos, né, após esses ataques feitos pelas tropas russas. Cada dia estão mais pesados no leste do país, são várias cidades ocupadas. A estratégia da Rússia nesse momento é abrir corredores ali por Mariupol, pelo sul do país, até chegar à região da Crimeia. Essa é a situação neste momento, por isso os fortes ataques, principalmente no leste do país. Nosso assunto agora são as bikes elétricas, que estão ganhando as ruas do Brasil. Em tempos de combustível nas alturas, de passagens de ônibus mais caras e a necessidade de uma rápida locomoção nas cidades, o mercado do setor bateu recorde de vendas e as bicicletas elétricas estão em alta. Que o número de bicicletas vem aumentando no Brasil nos últimos anos, a gente já sabe. Mas agora um modelo diferente tem se destacado, a bike elétrica. E essa foi a escolha da Ieda, que há mais de um ano resolveu mudar a forma de se locomover. Com o advento da pandemia, a gente não sabia como fazer para funcionar. Eu precisava de um veículo de locomoção para poder ir para o trabalho, para poder atender os dias a dias. Eu não dirijo, tenho pavor de dirigir, então conversando com uma colega de trabalho, ela me falou, por que você não compra então uma bicicleta? Eu fiquei com aquela ideia da bicicleta normal na cabeça. Ela, não, a minha bicicleta é uma bicicleta elétrica, você já ouviu falar? Você conhece a bicicleta elétrica? Eu falei, não, ela me falou sobre as vantagens, tudo, me apaixonei. O mercado de bicicletas elétricas bateu recorde no Brasil em 2021. Foram comercializadas mais de 40 mil unidades, um aumento de 27% em relação a 2020. Para esse especialista em trânsito, vários fatores levaram a esse crescimento. As pessoas já estavam usando mais bicicletas do que o normal, o natural do dia a dia, por congestionamento, por um tipo de modal alternativo. A pandemia, o alto custo dos veículos automotores, então está tendo uma tendência muito forte para a ciclomobilidade, tanto elétrica como não elétrica. A Ieda sentiu a diferença no bolso e na saúde.
Eu tô com essa bike vai fazer 1 ano e pouquinho já, 1 ano e meio quase aí. A gente tinha feito o cálculo na época, ela iria se pagar como o investimento se pagaria em 3 anos. Em 1 ano e meio ela já pagou o investimento. A minha qualidade de vida teve outro impacto. Não tenho nem o que falar. Teve uma melhora muito grande nisso. É claro que as vantagens vão muito além da economia. Um único ciclista, por exemplo, pode reduzir em 225 quilos a emissão de gás carbônico, um dos gases mais poluentes e mais prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. O modal da bicicleta é um modal muito sustentável. É preciso que as cidades pensem um pouco mais nessa infraestrutura dos ciclistas, campanhas educativas, fiscalização de trânsito, para que esse modal tenha uma inserção mais sustentável e mais segura para as cidades hoje. Mas quem está pensando em comprar uma bicicleta assim deve levar alguns pontos em consideração. Existem 2 tipos: o que atinge até 25 km por hora e não precisa de habilitação, e o que chega a 50 km e exige carteira A mesma de moto. Os valores variam, podem chegar a até R$7.000. Mas outros fatores também devem ser avaliados antes de investir em um modelo elétrico. Quem vai começar precisa entender o trajeto que ele precisa fazer, saber se vai ter onde deixar a bicicleta, saber se vai ter condicionamento físico para isso. Então esse teste, esse ensaio de fazer pequenos trechos antes para depois começar, eu acho bastante importante antes de fazer um investimento, né? Para este ano está previsto um crescimento de 22% nesse modal, mas para os especialistas em planejamento urbano, o país ainda tem um longo caminho a percorrer no estímulo à ciclomobilidade. No Brasil, a gente ainda tem muito que crescer nessa modalidade. Realmente tem países que são exemplos do uso de bicicleta, não apenas a elétrica, né? Bicicleta comum, como Dinamarca, Holanda, Alemanha, que são os grandes exemplos que a gente tem pelo mundo, que tem um uso bastante intensificado de bicicleta. Então eu acho muito importante a gente começar a pensar nesses espaços antes do planejamento se concretizar, para que eles não tenham que vir depois, mediante uma reforma, um redesenho dessas vias urbanas, porque se tem um espaço, o ciclista aparece, a pessoa se sente mais segura quando o espaço está construído, e quanto mais pessoas usam, mais pessoas são atraídas a usar. E até eu fiz um teste. É realmente muito fácil dirigir uma bike assim. Claro que precisa de adaptação. A Ieda, que já se adaptou muito bem, garante que não troca mais a fiel companheira. É uma paixão que veio para ficar, não tem nem dúvida. A Fabiana mostrou habilidade ali na bike elétrica, mas importante, né? Uma alternativa que chega de locomoção rápida, um veículo que ocupa pouco espaço e que, né, o gasto é muito menor se comparado ao gasto de combustível e até o gasto nas passagens de ônibus, principalmente das grandes cidades. Gente, nosso assunto agora é o futebol. 4 times brasileiros entram em campo hoje à noite pela Libertadores da América. Veja os jogos. Às 7h15 da noite, o Atlético Paranaense terá pela frente a equipe do Libertad, do Paraguai. Jogo marcado para o estádio Defensores del Chaco, na capital Assunção, e que vale a liderança do Grupo B. No mesmo horário, em La Plata, na Argentina, a equipe do Bragantino vai enfrentar os rojiblancos do Estudiantes de La Plata. Jogo duro para os brasileiros contra um tetracampeão da Libertadores. É partida que também vale a ponta da tabela no Grupo C. Às 9h30 da noite, nos arredores de Quito, o Atlético Mineiro pega o Independiente del Valle. Jogo difícil, fora de casa para o Galo, e é um duelo que também vale liderança no Grupo D. Em São Paulo, também às 9h30 da noite, na Arena Itaquera, tem jogaço. É Brasil e Argentina, é Corinthians e Boca Juniors. No Grupo E, onde está o Timão, as 4 equipes têm 3 pontos. Portanto, uma vitória hoje em casa deixará a equipe paulista em ótima situação na tabela. 4 jogos difíceis aí para os brasileiros essa noite, as torcidas cheias de expectativa, porque dependendo dos resultados, né, esses times já podem encaminhar bem a classificação aí para as oitavas de final do torneio. E na torcida pelas equipes brasileiras, a gente se despede. Um ótimo fim de tarde para você. Temos um novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar, aqui no nosso Pauta Aberta. Tchau, tchau e até lá.